O jogo do bicho se tornou a maior loteria ilegal do mundo. Como explicar a um estrangeiro uma instituição tão brasileira como o jogo do bicho, uma antiga rifa de zoológico que existe há 125 anos, é proibida por lei e se tornou uma das maiores loterias ilegais do mundo. De banca de jogo do bicho no Rio. Pesquisa usou ferramentas da economia para investigar estratégias de sobrevivência de negócio ilegal multimilionário. A pergunta surgiu em um bate-papo sem pretensão, mas motivou o cientista político paulistano Danilo Freire a investigar o assunto a fundo. Usando ferramentas da economia, ele chegou a conclusões inéditas sobre as regras informais e mecanismos de força que ajudaram essa bolsa ilegal de apostas a sobreviver a mais de 30 governos no Brasil, de ditaduras a democracias. Estudos sobre jogo do bicho no país foram feitos, sobretudo, dentro da antropologia e da história. Trabalhos excelentes, diz Freire, mas com foco em aspectos simbólicos, como a influência de sonhos e fatos cotidianos nos palpites dos apostadores, ou momentos do jogo em determinada época. Tentei analisar o jogo do bicho como uma empresa capitalista, pois, antes de tudo, é isso que ele é. Foi criado para gerar lucro, conta o pesquisador de 34 anos, que analisou o tema em seu doutorado em Economia Política no King's College de Londres, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. A teoria da escolha racional, uma das ferramentas da economia empregadas por Freire, assume que as pessoas pensam em termos de custo-benefício. Tentam sempre melhorar seu bem-estar, embora não tomem as melhores decisões o tempo todo nem consigam prever o futuro, mas fazem o possível para aumentar suas oportunidades. Com resultados antigos de sorteios de jogo do bicho no Rio. Prática sobrevive há 125 anos e movimentaria de R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões por ano no país. O jogo do bicho é um negócio, e me parece razoável que os bicheiros sejam racionais. Se não o fossem, é improvável que tivessem conseguido acumular a fortuna e influência que têm. São pessoas com ótimas habilidades comerciais e pensamento estratégico para negociar, legalmente ou não, com políticos e policiais, entre outros. Circunstâncias históricas. O embrião do jogo do bicho surgiu em 1892, quando o barão João Batista Drummond teve uma ideia para atrair visitantes a seu zoológico em Vila Isabel, zona norte do Rio. O local tinha espécies exóticas e belas vistas da cidade, mas faltava público. Entre as novas sugestões de entretenimento para o local, uma se destacou, uma rifa. Pela manhã, o barão escolhia um animal em uma lista de 25 bichos e colocava sua imagem numa caixa de madeira na entrada no zoo. Quem participava ganhava um ticket com uma estampa de algum desses 25 animais. Ticket de entrada de 1896 no Jardim Zoológico do Rio que autorizava o visitante a participar de rifa. Ao final do dia o barão abria a caixa e mostrava a figura. O vencedor levava 20 vezes o valor da entrada, o que já superava, por exemplo, a renda mensal de um carpinteiro da época. Poder escolher o animal foi uma ótima ideia, pois tornou o jogo muito mais interessante. Eventualmente isso fez com que as pessoas passassem a interpretar sonhos, placas de carro e números, de maneiras muito divertidas também, afirma Freire, que também tem mestrado em Ciência Política pela USP e em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra. A loteria foi batizada de jogo de bicho e logo virou febre. Bilhetes começaram a ser vendidos não apenas no zoológico, mas em lojas pela cidade. A repressão não demorou. Autoridades criminalizaram a atividade ainda no final dos anos 1890, pelo bem da segurança pública. Freire aponta 4 facetas do Brasil do final do século XIX que ajudam a explicar a emergência do jogo do bicho. 1. População urbana crescente excluída do mercado de trabalho. 2. Fluxo de imigrantes com redes familiares que incentivavam a participação no comércio. 3. Aumento na circulação de capital, motivada por fatores como a abolição da escravatura e a industrialização nascente. 4. Sistema judicial fraco na repressão criminal. As cidades começaram a crescer, e o fim da escravidão e a entrada de imigrantes no país aumentou o contingente de pobres urbanos. O mercado ilegal era a única opção de renda para muita gente, explica o cientista político. Além disso, embora o jogo fosse ilegal, a lei nunca foi aplicada com muito rigor. Até hoje o jogo é considerado apenas uma contravenção, um delito menor, prevê 4 meses a 1 ano de prisão. Assim, a punição não era forte o suficiente para amedrontar os bicheiros,
Os lucros compensavam o risco de ser detido. Modus operandi. No jogo do bicho, cada um dos 25 animais corresponde a 4 números, do avestruz, 01 a 04, a vaca, 97 a 00. Há diferentes opções de apostas, e o prêmio varia com a possibilidade de vitória. Em geral, seu animal ganha se os dois últimos números do milhar anunciado na Loteria Federal correspondem ao número do bicho. Por exemplo, se a loteria sorteou o número 3.350, o vencedor é o galo, 49 a 52. É possível também apostar no milhar, a chamada aposta na cabeça, escolher os 4 números e torcer para os 4 saírem no primeiro sorteio. É a jogada mais alta. Costuma pagar R$ 4.000 por R$ 1 apostado. Os bicheiros tentam expandir seus negócios e oferecer algo que atraia os apostadores. Quando uma aposta dá certo em um lugar, provavelmente ela será copiada pelos vizinhos e testada em outros mercados, afirma Freire. A estrutura do jogo tem 3 níveis de hierarquia. Os bicheiros ou anotadores são a face mais visível do negócio. Vendem as apostas com seus bloquinhos e carimbos. Os gerentes são contadores que cuidam dos bicheiros de determinada área, intermediando o contato e o fluxo de dinheiro aos banqueiros, também conhecidos como bicheiros, a elite financeira do jogo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estimou que o jogo do bicho tenha arrecadado de R$ 1,3 bilhão a R$ 2,8 bilhões no país em 2014, número que alguns consideraram subestimado. Nos anos 1990, empregaria 50.000 pessoas só na cidade do Rio de Janeiro. A Petrobras, por exemplo, tem 68.000 empregados. Banca de bicho no Rio. Bicheiros são face mais visível, e montam bancas próprias ou dentro de outros negócios. Tudo para dar errado. Mas como esse negócio conseguiu se diferenciar de outros mercados ilegais e se tornar lucrativo a longo prazo? Em tese, tudo conspirava para dar errado. Quem iria dar dinheiro a um contraventor e esperar que ele pagasse de volta? Quem ganha e não recebe não pode reclamar no Procon, abrir um processo na justiça ou chamar a polícia, lembra Freire. Além disso, sorteios eram realizados em locais escondidos, normalmente as fortalezas, os QGs dos banqueiros, e a prática tinha fama de vício moral e forte oposição da Igreja Católica. O pesquisador identifica 2 mecanismos que reduziram o estigma em torno do jogo: a construção de uma forte reputação de honestidade e oferta de incentivos específicos para clientes e funcionários. A confiança veio com medidas como a publicação dos resultados dos sorteios à vista de todos, em posts, por exemplo, pagamentos em dia e uma fórmula de multiplicador fixo para os prêmios. Se um apostador ganhar o menor prêmio, por exemplo, receberá 18 vezes o investimento, independentemente do valor da aposta. Cada apostador já sabe de antemão o quanto pode ganhar. É mais fácil para as pessoas entenderem e deixa o bicheiro numa situação em que todos sabem o quanto ele tem que pagar, afirma Freire. Com resultado de sorteio do jogo, exposição pública de resultados e a estratégia para melhorar a reputação e criar confiança em prática ilegal. Desde os anos 1950, quando os banqueiros do bicho transferiram suas operações para as fortalezas, os sorteios saíram dos olhos do público, o que poderia reduzir a confiança e os lucros da atividade. O negócio, contudo, resolveu esse problema de assimetria de informações ao começar a usar os números vencedores da Loteria Federal em seus sorteios, pegando carona na credibilidade da Bolsa Oficial de Apostas. Outra estratégia para criar boa reputação, aponta Freire, foi o financiamento de atividades culturais, sobretudo as escolas de samba do Rio. Elas dão empregos a moradores, geram lucros para as comunidades, aumentam o turismo no Rio e, claro, acabaram virando símbolo nacional, afirma o pesquisador, que cita ainda a Fundação por Banqueiros do Bicho, em 1985, da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. As escolas de samba começaram a receber apoio estatal em meados dos anos 1930. Mas o governo intervinha em sambas e desfiles. O bicho deu certa liberdade às escolas, e permitiu desfiles mais elaborados e que as escolas se profissionalizassem, completa, resolvendo problemas internos. O negócio ilegal teve que lidar ainda com problemas comuns a qualquer empresa: funcionários preguiçosos, patrões carrascos, falta de dinheiro em caixa. Como garantir, por exemplo, que os empregados das bancas não embolsassem dinheiro de apostas? Há, naturalmente, ameaça de retaliação violenta, mas não é algo comum. Bloco com registro de apostas. Trapaça de funcionários é coibida com benefícios coletivos individuais,
E violência é o recurso pouso usado. Uma tática mais frequente, diz Freire, é a oferta de benefícios coletivos, como a segurança privada proporcionada por pistoleiros e policiais corruptos, pequenos empréstimos sem juros para despesas inesperadas, como tratamento de saúde, e gorjetas de apostadores. Seria como se os banqueiros do bicho pagassem bônus e compartilhassem parte dos lucros para que os funcionários se esforcem. É algo que várias empresas também fazem, aponta. Há ainda o risco de quebra da banca, quando o negócio não consegue pagar os prêmios em caso, por exemplo, de uma aposta muito alta. A solução para possíveis problemas de liquidez foi a descarga. Bicheiros menores fazem um seguro ao pagar parte das apostas um bicheiro maior, que garante apostas altas caso seja necessário. Bancos e empresas fazem a mesma coisa com contratos de risco compartilhados, operações de hedge seguros. O mecanismo é o mesmo, explica Freire. O mecanismo, porém, tende a enriquecer os bicheiros mais poderosos. O jogo do bicho também cresceu na colaboração com autoridades públicas. O cientista político diz que essas parcerias criminosas ganharam fôlego na ditadura e se mantiveram no atual período democrático. Políticos, por exemplo, se beneficiam de doações via Caixa 2 e do acesso dos bicheiros a comunidades pobres. Jornal do Pará nos anos 1980 com reportagens sobre relação entre bicheiros e policiais, associações criminosas com o poder público impulsionaram o negócio. Questões em aberto. Após se debruçar por mais de um ano sobre a maior loteria ilegal do mundo, Freire ainda vê questões que precisam ser mais estudadas, como a relação entre o jogo e o tráfico de drogas e entre bicheiros de diferentes estados. Os bicheiros são muito anteriores ao crescimento do tráfico. Como ambos compartilham espaços, há mais cooperação ou conflito. É possível que apenas dividam áreas de influência e mal se comuniquem, mas talvez façam negócios, troquem informações e se ajudem quando necessário. Mas é algo ainda em aberto, diz. E após estudar o tema a fundo, como ele vê, por exemplo, o projeto de lei de 2014 do Senado que legaliza jogos de azar no Brasil, inclusive o bicho. Eu sou a favor. Se uma pessoa aposta por livre e espontânea vontade, cada um gasta seu dinheiro como quiser. O argumento que a legalização levaria a vícios não me parece convincente. Qual a diferença entre jogar no bicho e na Loteria Federal? Questiona. Além disso, como o jogo do bicho prova, o fato de o jogo ser ilegal não fez com que as pessoas parassem de apostar. O Estado poderia até arrecadar contributos do bicho. Resta saber se os bicheiros estão interessados em pagar impostos, o que tenho minhas dúvidas. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Inscreva-se no canal,